Que vergonha, Ciro Gomes, terminar com 3%, uma porcentagem pífia, né? Que chato isso, né? E não foi por falta de aviso, né? O Ciro Gomes adotou essa estratégia burra e kamikaze, né, de atacar muito mais sistematicamente o Lula e o PT do que o Bolsonaro. Então acabou afastando a esquerda e atraindo mais o eleitorado de direita, que apenas usou a imagem do Ciro Gomes e descartou, jogou fora. Falavam tanto que o Ciro Gomes era o único capaz de derrotar o Bolsonaro, que o Ciro Gomes iria derrotar o Lula, que ele seria o único capaz de ganhar de todos os candidatos no segundo turno, que um dia antes das eleições falavam que o Ciro Gomes, eles tinham certeza que o Ciro Gomes iria ser presidente do Brasil. Pois é, sabe o que isso se chama? Soberba. Ah, o Ciro Gomes é o melhor candidato. Ah, o Ciro Gomes é o mais bem preparado. O Ciro Gomes é o único candidato que tem projeto. O Ciro Gomes é o único candidato capaz de ser presidente do Brasil e por aí vai. Então, o Ciro não foi nem, não terminou nem com 7%, que já é um número medíocre, né? Uma porcentagem pífia. Não foi nem 7% como davam as pesquisas eleitorais, ele acabou terminando com 3%. E ainda foi mais vergonhoso não ter ganhado no Ceará. E o Ciro ainda diz que não vai se candidatar para 2026, que ele vai sair da política. Bom, eu duvido, eu aposto com vocês que ele vai se candidatar. Eu duvido que ele não irá se candidatar. É um blefe. Aí é que ele vai com mais disposição ainda para 2026, porque lá não vai ter Lula disputando e, dependendo da situação, do destino, talvez não terá Bolsonaro. Então, ele está mirando mais em 2026. Bom, ontem o partido do Ciro Gomes, o PDT, declarou apoio ao Lula. Todo mundo sabia que uma boa parte da ala do PDT já queria apoiar o Lula, né? Eles não iriam ficar de fora da campanha do Lula, né? De um futuro, talvez, governo Lula. Muito a contragosto e a contra tudo que o Ciro Gomes pregava, que o Ciro Gomes atacava, continua atacando sistematicamente o PT, o Lula, etc., né? Muito mais do que o Bolsonaro. Então o Ciro Gomes agora ele fez um vídeo ontem, fazendo um apoio, entre aspas, velado, né, ao Lula, sem citar o nome Lula, sem citar o PT, o nome do PT, ou seja, muito constrangedor, né? Seria menos constrangedor se talvez ele fosse a Paris. Então, o apoio do partido do PDT é importante, mas talvez da pessoa do Ciro Gomes, talvez não agregue muito agora, né? Então, graças ao ressurgimento do antipetismo do Ciro Gomes, que o voto útil nessas eleições migrou mais para o Bolsonaro do que para o Lula, por parte dos ciristas, né? De uma parte dos ciristas. Uma parte migrou para o Lula para querer encerrar logo, fechar o caixão, terminar logo no primeiro turno, e a outra parte não queria o Lula de jeito nenhum. A outra ala votou no Bolsonaro. Bom, pessoal, aí eu fui dar uma olhada em um ou dois canais aqui no YouTube que se dizem cirista, né, que fazem a militância cirista, são youtubers ciristas, e eu vi eles falando uma porrada de besteira. Eu sempre falo isso, porque tem os bons ciristas e os maus ciristas. Só que eu não estou me referindo à militância cirista, tá? No geral, até porque um desses canais aí do YouTube não representa a militância cirista no geral, né? E também não representa fora da militância fora do YouTube, que é muito maior. E aí eu fui dar uma olhada e eles falando que um desses canais falavam que
o Ciro critica mais o Bolsonaro do que o Lula. Olha isso, né? É uma grande mentira, todo mundo sabe. Todo mundo acompanhou essa campanha do Ciro Gomes, dos ataques sistemáticos ao PT e ao Lula, desde que o Lula se tornou elegível, ou seja, 1 ano e meio. E esse youtuber ainda diz que o Ciro Gomes é uma vítima por conta dos ataques do gabinete do ódio petista. Olha só como é que eles invertem as coisas, né? Sempre houveram ataques do Ciro, né, constantes, sistemáticos, né? E agora para eles é gabinete do ódio. Se o petista critica o Ciro Gomes, é gabinete do ódio. E para eles não. Para eles é crítica. Olha só, né, como é que é a canalice, né, e a cara de pau desse youtuber. E esse youtuber ainda diz que o Ciro ficou com 3% do resultado das eleições por culpa dos petistas. Olha só isso. E esse youtuber sempre atacou, fez a militância dele há 1 ano e meio atacando direto também o PT e o lulopetismo, os petistas direto. E agora se faz vítima, inverte as coisas. Essa conduta, né, é puramente bolsonarista, de atacar, atacar, atacar e depois se fazer de vítima. E aí um outro youtuber, um porco fascistoide extremista, diz que os petistas são fascistas. Logo ele, esse youtuber que não é capaz de dialogar com petistas, né, com pessoas que votam no Lula, né, e agora chama os petistas de fascistas, né? Engraçado, né? Esse youtuber vem atacando há 1 ano e meio, né, o PT, os petistas, as pessoas que votam no Lula de todas as formas, e agora, sendo um papagaio, seguindo a linha do Ciro Gomes, né, sendo um papagaio do Ciro Gomes, porque isso veio do Ciro Gomes, vem dizer que os petistas são fascistas. Que incrível isso, é engraçado, né? Esse é típico um bolsonarista bunda mole, que não tem culhão, que tem vergonha de apoiar o Bolsonaro, né? E esses youtubers são burros, porque eles vão contra o próprio Ciro Gomes, ficam alimentando esses ataques. Isso faz com que afaste a militância cirista, né? Porque o outro lado da militância cirista não quer isso, não quer ver embate, não quer ver ódio, não quer ver ataques, né? E a linguagem desses youtubers, desse porco fascistoide, é o ódio. A linguagem deles é o ódio, eles ficam repetindo isso compulsivamente, né? O mesmo discurso de ódio contra os petistas. Então, os ciristas, imagino eu, que irão apoiar o Lula no segundo turno e que apoiaram no primeiro turno, não pensam dessa forma. Eles só conseguem atrair o pessoal mais extremista, né? Mais antipetista possível. Então é por isso que eu falo que esses youtubers são bolsonaristas bunda moles, né? Porque tem o mesmo modus operandi dos bolsonaristas. O Tico Santa Cruz, que é um apoiador, né, legítimo do Ciro Gomes, pediu para as pessoas não atacarem de volta os ciristas, né? Ele pediu paz, pediu união e tal. Só que esses youtubers que eu vi, né, falaram do apoio ao Lula atacando o Lula, né? Atacando o PT. Então onde é que está a paz? Onde é que está a união? Não é verdade? Eles ficam nesse negócio de só ficar fazendo embate, ataques. Eles não estão nem aí para o Ciro Gomes, não estão nem aí para a campanha do Ciro Gomes, eles acabam prejudicando, né? Então é isso, eu sou Scud, eu vou ficando por aqui, não esqueçam do like para dar aquela força, obrigado por assistir, valeu, falou.